Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre, onde você estiver. Eu sou Paulinho e vim trazer hoje a continuidade do tema que temos tratado nas últimas semanas, que é desenvolvimento pessoal. Antes de entrar, num dos pontos altos aí, no que se refere à explicação sobre a alma humana, eu quero falar um pouquinho, eu quero insistir um pouquinho num assunto que eu introduzi a semana passada e que é de extrema importância, de vital importância para quem quer o crescimento, o desenvolvimento pessoal. Eu dizia a semana passada que a ansiedade é o excesso de futuro e a depressão é o excesso de passado. Dizia que nós temos que viver o presente da melhor maneira e para isso eu quero te ajudar com algumas dicas práticas, né? A depressão, que eu chamo aqui de excesso de passado, é um mal que foi chamado mal do século e tem assolado milhões de pessoas no mundo todo. E isso se consolidou ainda mais com a chegada das mídias sociais, das redes sociais, como eu falei no vídeo anterior, né? Agora, independente dessas redes sociais, a depressão ela não pode ser confundida, e isso é um problema na igreja. Não pode ser confundida com falta de fé, com incredulidade, com pecado. Entenda que a depressão é uma patologia, é uma doença. Se um médico chegar para você e disser que você tem um problema no estômago, você não vai procurar tratamento? Não vai se medicar? Não vai se cuidar? Se o médico disser que você tem um problema na coluna, ou no joelho, ou nos ouvidos, ou nas vistas, enfim, você não vai procurar ajuda médica? Não vai se tratar? Não vai tomar medicação? E por que com a mente, com o cérebro, é diferente? Há a necessidade desse entendimento porque muitas pessoas têm se livrado dessa depressão graças aos cuidados que têm procurado. Enquanto muitos sucumbem, enquanto o número de suicídio, principalmente entre jovens, nas últimas décadas tem crescido de forma alarmante. Então temos que tomar cuidado com isso. Qualquer tristeza que passe ali de 2, 3 dias, uma tristeza que tira a sua vontade de viver, de socializar, de sair de casa, de sair da cama, de cuidar da sua higiene, que acaba com a sua autoestima, é sinal claro de depressão. Tome cuidado. E outra questão é a ansiedade. Ansiedade que também deve ser tratada com terapia, com medicação, que é a preocupação excessiva. É a preocupação excessiva com o futuro. É aquele sufocamento que faz com que não consigamos, muitas vezes, planejar com calma, que nos tira o sono, muitas vezes sempre preocupado com os problemas do porvir e que na grande maioria das vezes nem sequer acontecem. Então, o nosso cérebro é capaz de formar quadros que não têm relação com a realidade. Nosso cérebro é capaz de formar quadros doentios e que muitas vezes levam à loucura. Então, cuidar da alma não é só você adquirir cultura através de livros, através de conhecimento, mas é você estar sempre com o alerta ligado. Temos que viver no presente, temos que nos planejar, nos organizar. Planejar o futuro é uma coisa. Agora, a ansiedade dominar a pessoa já é algo que não é correto, não é aceitável. E ficar se lamentando pelo que passou é bobagem. Quem é que consegue mudar um segundo que seja do passado? O nosso passado, entenda, pode estar sujo, manchado, pode ser o pior quadro possível, mas o seu futuro é uma folha em branco, é um papel em branco, ele está intacto e ele pode ser escrito de maneira melhor.
Você não precisa repetir os erros do passado. Use-os para crescimento e mude a sua atitude. Planeje, se organize. É legal você ser uma pessoa organizada, você ter uma rotina bem definida. É importante tudo isso. Agora, não deixe que a ansiedade seja mais forte do que a razão. É preciso ser racional. A partir da semana que vem eu vou começar a falar sobre projetos, sobre planejamento, né? O final do ano se aproxima, é uma época onde a gente costuma fazer planos e projetos. Quero falar sobre isso, mas eu quero tratar isso à luz desse entendimento de hoje, sem ansiedade e sem ficar olhando para trás, né? O ditado já diz que quem vive de passado é museu. Então nós vamos olhar para frente. Vamos planejar o futuro com entendimento, mas sem deixar de viver o presente, sem deixar de aproveitar a vida, sem deixar de curtir aquilo que Deus preparou para nós. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra, diz o Senhor. Então, se você quer ser uma pessoa feliz, abençoada, ouça isso que Deus está te dizendo hoje. Esqueça o passado, coloque uma pedra, não adianta remover, não ficar revirando o passado, não adianta chorar o leite derramado, não vai adiantar. Esqueça, perdoe a si mesmo. Se você quer crescer, às vezes nós perdoamos os que nos ofendem, às vezes nós perdoamos toda e qualquer afronta, mas não somos gentis conosco. Não temos esse cuidado de perdoar a nós mesmos. Então precisamos fazer isso e precisamos olhar para o futuro com um olhar de planejamento e não nessa loucura da ansiedade, tá bom? Quero orar por você e eu peço que você continue acompanhando os vídeos, que tem muito conteúdo importantíssimo ainda para a gente, tá bom? Feche os seus olhos. Pai, eu abençoo em nome de Jesus essa pessoa que está acompanhando esse vídeo agora. Peço que o Senhor ajude-a nesse processo de eliminar os erros do passado da sua memória, de esquecer isso, de se auto-perdoar, de ser gentil consigo mesmo e que ela aprenda a planejar o futuro sem cair no laço da ansiedade. Pai, se for necessário procurar até ajuda médica, oriente e dirija essa pessoa nesse sentido e que ela possa, meu Deus, viver o presente com a alegria que o Senhor quer, que o Senhor deseja. Eu agradeço a Ti, porque sei que o Senhor nos ouve e nos atende em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe grandemente. Semana que vem continuamos com esse tema em nome de Jesus. Até lá, Deus abençoe.